Aprenda essas 3 habilidades ou seja um Scrum Master Júnior para sempre. A diferença entre ser um Scrum Master Júnior para ser um Scrum Master Sênior não é o tempo de experiência que tem trabalhando nessa função, mas sim o respeito e a confiança que você tem do time. E com respeito, eu não estou falando sobre aquela coisa arcaica de séculos atrás, onde se entendia respeito como ser rude, ser frio, ser distante das pessoas do seu time, para que elas tenham medo de você. Na verdade, é muito mais sobre ter confiança e segurança sobre o que você está fazendo, sobre o seu trabalho, para que os outros tenham confiança em você e te respeitem. Eu atualmente sou Agile Coach, trabalho remotamente para uma empresa de vendas do Rio de Janeiro. Agile Coach é um cargo um pouco acima de Scrum Master, e eu tenho apenas 29 anos e 3 anos de experiência trabalhando como Scrum Master, ou seja, tempo não é necessariamente o que diz se uma pessoa vai evoluir na carreira ou não. Quando esse vídeo terminar, você vai ter aprendido 3 novas habilidades que vão te ajudar a exercer melhor o teu papel como Scrum Master, que você tenha mais autoconfiança para exercer esse teu papel e conseguir vagas com salários melhores. A primeira habilidade para você se tornar um Scrum Master Sênior é incorporar o seu papel. Ou seja, entender qual é a sua importância dentro do time. Por exemplo, quando uma reunião começa, qual é o seu papel nessa reunião? Quais são as suas responsabilidades, atividades que você tem que exercer dentro dessa reunião para que ela seja o mais produtiva possível e para que aquele tempo que está sendo investido ali seja o mais aproveitado possível. Alguns Scrum Masters não fazem a menor ideia do que fazer durante essas reuniões do time e muitas vezes entram mudos e saem calados. Agora, existem outros Scrum Masters que sabem exatamente o que tem que fazer e qual é o seu papel e o que eles têm a oferecer nas reuniões e são extremamente respeitados. E o seu papel dentro da reunião é crucial para o andamento dela. Agora, existem os Scrum Masters que estão no meio do caminho, que são aqueles que sabem que precisam interagir e intervir mais nas reuniões, mas não sabem bem como fazer isso. Se você começar a praticar e incorporar o seu papel dentro do time, os seus resultados com o time vão mudar drasticamente. Eles vão começar a te ver com outros olhos, mesmo que eles já tenham uma imagem formada sobre você na cabeça deles. O motivo disso acontecer é porque quando a gente está trabalhando sem certeza do que a gente está fazendo, a gente demonstra isso para as pessoas. Só que no momento em que você entende seu papel, você entende quais são as suas responsabilidades, você começa a agir de uma forma mais confiante, mais segura. E as pessoas percebem isso. Diferente do que a gente acha, a concepção que as pessoas fazem da gente, ela não acontece no consciente, ela acontece inconscientemente, no que as pessoas veem como a gente faz as coisas, como a gente se comporta, como a gente age. As pessoas, elas não fazem o que a gente fala para elas fazerem, elas fazem o que a gente faz. Então, se a gente age com confiança, elas vão confiar na gente. E a única forma de você conseguir agir com segurança e com confiança é você entendendo qual é o seu papel ali. E isso é só um exemplo, as reuniões são apenas um exemplo, claro, são a maior parte, é o momento que você mais interage com o time. Mas você tem que entender qual é o seu papel em todos os diferentes momentos, as diferentes etapas e tarefas do time. Vou dar um exemplo. Quando você entra numa reunião de refinamento com o time, você sabe exatamente o que precisa acontecer naquela reunião. O time precisa passar pelas demandas, todos eles precisam entender o que precisa ser feito para aquela demanda ser concluída, eles precisam chegar num comum acordo, eles precisam quebrar essa demanda em tarefas diferentes se for necessário. E o que você vai estar fazendo enquanto eles estão fazendo essa discussão, entendendo e combinando como aquela tarefa vai ser feita? Primeiro, você entende que todos eles precisam ter entendido como aquela tarefa vai ser feita e o que tem que ser entregue. Então você tem que garantir que todo mundo entendeu, garantir que todo mundo concordou, que todo mundo anuiu sobre o que vai ser feito sobre aquela tarefa. Além disso, você tem que entender qual foi o acordo que eles chegaram no final, quando eles terminaram de refinar a tarefa. E assim, uma dica: se você não conseguiu entender qual foi o acordo final, pode ter certeza que outras pessoas do time também não entenderam. Segunda habilidade que você precisa desenvolver: disciplina. Ou seja, fazer todos os dias a mesma coisa sem falhar. Por que eu digo isso? Porque no Scrum, basicamente, é seguir regra, seguir rotina, seguir cerimônia. Existem várias reuniões que acontecem em dias específicos, em horários específicos e tem durações específicas. E isso tem um motivo de ser. Então você não pode simplesmente esquecer de reuniões, se atrasar para reuniões, deixar passar. Você tem que garantir que todas as reuniões, todos os rituais do time sejam cumpridos com cadência militar. Isso às vezes pode parecer muito chato, muito entediante e até em certas circunstâncias e momentos do time pode parecer até um pouco burocrático. Só que, como eu falei, existe uma razão de ser, existe um porquê das coisas terem que ser assim, terem dias específicos, horários específicos, durações específicas. Então, se você não conseguir cumprir isso, você não vai estar conseguindo cumprir
todo o seu papel. E as pessoas precisam de rotina, de segurança, de certeza sobre o próximo passo, sobre o que vai acontecer. Então você tem que garantir que isso sempre vai acontecer. A terceira habilidade que você precisa desenvolver é focar no essencial. O Scrum Master, ele é responsável por direcionar as pessoas a agir corretamente. Para conseguir esse resultado, você vai ter que conversar com o time durante as reuniões, vai ter que elaborar treinamentos, vai ter que dar feedbacks. Só que as pessoas, elas não têm muita vontade de ouvir xalala. Nós podemos ser apaixonados por produtividade, por organização, pelas regras do Scrum. A gente pode entender todo o porquê por trás de cada coisinha que existe, cada regra, cada ritual, cada reunião que existe no Scrum. Só que o resto das pessoas não está nem aí para isso. Então, quando você for fazer alguma dessas conversas, algum desses treinamentos, não caia na tentação de ser prolixo. Fale as coisas com respeito e com clareza, mas de forma direta. As pessoas respeitam muito mais esse tipo de comunicação.